Fala galera, beleza? Professor Enoque na área. Então, dando continuidade aqui no desenvolvimento da nossa aplicação Java Web, vamos criar agora a segunda operação do nosso CRUD. Na aula anterior, eu mostrei como fazer a primeira operação, então como capturar os dados que são enviados através do nosso formulário HTML, trafegá-los até a nossa camada Java dentro da nossa servlet e persistir essas informações no nosso banco de dados em memória, no nosso H2DB. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês como fazer a consulta desses dados lá no nosso banco de dados em memória e trafegá-las para a nossa página web, para o nosso formulário HTML, para que possamos exibir essas informações ali para os nossos usuários, legal? E aí, no final desse vídeo, nós teremos concluído duas etapas aqui do nosso CRUD, ok? Então, vamos para o vídeo. Ok, então estou aqui na minha máquina virtual criada aqui para a gravação desses vídeos, ok? E temos aqui a nossa aplicação devidamente funcionando. Cortar. Então, estou aqui na nossa aplicação, está funcionando, eu vou executá-la aqui, localhost, para ver se tudo certo, vou gravar aqui no veículo, vou registrar, fazer a consulta aqui no nosso banco de dados, no nosso H2DB. E está aqui o nosso registro sendo gravado na nossa tabela CAR. Ok? Então, agora, nessa aula, nós vamos para o laboratório 3. Então, dando continuidade aqui nos laboratórios autoguiados, okay? Dentro do GitHub oficial do professor, conforme eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Vamos dar início aqui ao laboratório 3, que é basicamente aqui criar, né, um método para fazer a busca dos dados ali no nosso banco de dados. Então, eu faço aqui a explicação, como já é de costume, todos os laboratórios, e tenho passo a passo aqui do que fazer. O primeiro passo que eu estou pedindo aqui para vocês é o seguinte: a gente precisa fazer uma refatoração aqui na nossa classe car, onde a gente vai remover o método setName e vai criar aqui um construtor. Muito bem? Então, voltando aqui no nosso projeto, no IntelliJ, eu vou navegar até a pastinha, o nosso pacote model, nossa pasta car, então dentro do projeto, pasta src, pasta main, pasta java, dentro do pacote principal, pacote DAO, não, pacote model. Dentro de model, nós temos a nossa primeira classe, que é a classe car. A primeira refatoração aqui é colocar aqui o construtor, né? Então, colocar aqui public car. E eu quero que ele receba aqui string, que vai ser a name, e o que ele receber vai ser colocado aqui na variável name. Muito bem? Eu vou só mover essa informação aqui para cima. Legal? E vou remover aqui agora o método setter. A gente não precisa mais dele, dado que vamos receber o parâmetro via construtor. Vou apagar aqui o nosso setter. Salvar todas as alterações. Fazendo isso, para que nosso projeto continue funcionando, nós precisamos fazer a refatoração aqui na nossa classe servlet. Então, vou abrir aqui a nossa classe servlet. E aqui, veja que agora ele está acusando um erro no método setter, porque esse método não existe mais. E eu vou colocar aqui, então, via construtor aqui o parâmetro carname, e vou apagar aqui a linha que ele faz o setter. Ok? Vou salvar todas as alterações. Vou fazer um stop na nossa aplicação. Vou fazer um start novamente para ver se tudo continua funcionando. Subiu. Vou cadastrar um outro carro aqui. Um erro. Fazer a consulta, ver se o dado foi gravado aqui no nosso banco de dados. Muito bem, então tudo continua funcionando aqui corretamente. Vamos para o próximo passo, então, do nosso laboratório. Já fizemos a refatoração, né? Colocamos ali um construtor sobrecarregado ali na nossa classe model, na nossa car. Já
Fizemos aqui a alteração na classe createCarServlet e podemos seguir aqui para o próximo passo. O que eu peço para vocês na sequência é criar um novo método dentro da nossa classe DAO já existente, um método chamado findAllCars. Legal? Então, basicamente, ir na DAO que já existe, então aqui agora dentro do pacote DAO, abrir a classe CarDAO e abaixo aqui do método que já existe, que é o createCar, vamos criar um novo método. Eu chamei aqui de findAllCars. Legal? Esse método ele não recebe nenhum parâmetro e ele retorna uma lista. Tá bom? Ele retorna aqui uma lista com objetos do tipo car. E aí, primeira implementação que a gente vai fazer é criar uma variável, assim como no método create, eu vou chamar ela de SQL, e o comando que ela vai receber é select asterisco from nossa tabela car. Ok? Então, esse aqui vai ser o nosso script responsável por fazer a consulta no nosso banco de dados. E aí, voltando aqui no guide, eu falo para vocês aqui que a implementação é uma implementação bem parecida com a implementação lá do método createCar. Então, na primeira linha, nós aqui, obviamente, teremos o nosso bloco try-catch, porque caso algo dê errado, a gente quer dar um feedback para o nosso usuário. Dentro do bloco try-catch, eu faço a abertura de uma conexão, eu faço um log dizendo que a conexão foi bem sucedida, eu faço aqui o prepare statement para preparar aqui o nosso script SQL para ser executado, e a diferença ela começa aqui, a gente não vai fazer só um execute, a gente vai fazer um execute query agora. E esse execute query, ele retorna um result set, legal? Então ele retorna um set de resultados aqui e vai conter os registros da nossa tabela caso eles existam. Ok? Então eu vou literalmente aqui copiar essa implementação. E está aqui o nosso método devidamente implementado. Vou salvar tudo aqui. Então veja bem. Faço a abertura da conexão, dou feedback para o usuário que a conexão foi bem sucedida, faço o prepare statement para preparar a execução do nosso script e faço um execute query. Com esse execute query, ele retorna um result set, que vai ter ali uma lista de registros. Então, eu crio uma nova lista aqui do tipo cars, tá? E eu faço uma interação ali com o while dentro desse result set. Então, enquanto houver registros, enquanto o next retornar true, significa que existe mais registros nesse result set, então eu faço uma interação. E a cada interação, eu pego ali a string name, tá? Que é o que a gente está persistindo nesse momento no nosso banco de dados, tá? Então, só o name e o ID. Então, eu faço aqui o result7.getString pedindo name, pego o valor retornado, armazeno uma variável chamada carName e crio um objeto carName passando esse valor via construtor. Tá? Por último, eu adiciono esse objeto na lista que eu criei aqui na linha 56, tá bom? Então, durante toda a interação, ele vai criar novos objetos, vai pegar o valor que está persistido no banco de dados e adicionar na nossa lista. Ok? E aí, no final, eu só dou feedback aqui para o usuário falando que a consulta foi bem sucedida. Faço aqui um close da nossa conexão. Lembre-se que é sempre uma boa prática. Se você abrir uma conexão, pode terminar de usá-la, fecha, para que não fiquem muitas conexões abertas, sem necessidade. E por último aqui, eu faço o return da minha lista contendo os objetos que foram retornados. Tá? E em caso de exception aqui, caso alguma coisa não dê certo, eu dou feedback aqui para o usuário que a conexão falhou e retorno uma lista vazia, tá bom? Para que não dê no pointer exception no nosso front-end. Muito bem, feito isso, o nosso método createCar, ou findAllCars, ele já está aqui devidamente implementado. Então, vamos voltar aqui no guide. O próximo passo é criar a servlet que eu chamei aqui de listCarServlet, ok? Então, copiar aqui esse nome. Vou voltar aqui no projeto, no pacote servlet, ok? Botão direito do mouse, new, Java Class, e o nome vai ser listCarServlet. Enter, e temos aqui a nossa classe devidamente implementada. É uma classe Java aqui, até aqui sem muitas novidades. E aqui começa a parte interessante. Eu vou fazer aqui um extends, fazer a herança aqui da classe HTTP Servlet.
Eu vou anotar aqui a nossa classe com @webservlet. E a parte mais importante é o nome aqui do nosso webservlet, tá? Então a gente vai chamar ele aqui de findAllCars. Vou copiar esse valor para não digitar errado. Eu vim aqui, colocar aqui barra findAllCars. Vou salvar e temos aqui a nossa servlet já previamente estruturada. Então, o que acontece aqui? Na nossa classe ListaCarServlet, ela herda aqui a classe main aqui, que no caso é HTTP Servlet, e a gente está registrando aqui um Web Servlet que vai atender as requisições no caminho find all cars. Aqui, isso aqui a gente costuma dizer que isso aqui é o nosso endpoint. Bom, e aí, o método que a gente vai sobrescrever aqui, ele não é o do post, porque ele não vai receber requisições do tipo post, ele vai receber requisições do tipo get. Agora a gente quer fazer uma consulta, a gente não quer fazer uma gravação. Então, o método a ser sobrescrito aqui é o do get. Tá? Então, só digitar do get. Se você estiver usando o IntelliJ assim como eu, ele vai te dar aqui a opção aqui de autocomplete, basta clicar em Enter e ele vai sobrescrever o método aqui por padrão para você e fazer todos os imports necessários. Muito bem? Feito isso, eu vou criar aqui uma nova instância da minha car.dal e vou chamar o método aqui findAllCars. Esse método ele retorna para mim, lembre-se, uma lista de cars. Muito bem? E aí, com essa lista eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui o request, o nosso rec.set attribute. Eu vou chamar aqui esse atributo de cars. E o valor, a lista, eu vou passar aqui o que foi retornado aqui para a nossa DAO, que a gente chamou a variável aqui de allCars. Ok? Então veja bem, eu estou mandando aqui na minha requisição uma lista de objetos do tipo cars. Lá no front-end, lá na nossa página HTML, ele vai se referir a essa lista pelo nome de cars. Se você não quiser gerar confusão, refatora aqui para deixar com o mesmo nome, tá? Para que não fique difícil de entender, fazer aqui o rename, cars. Ok? Então, o nome da lista é cars e no front-end, nossa página, nosso dashboard vai ser recuperado como cars. E aí, por último, eu vou fazer aqui o request.getDispatcher. Request dispatcher. Eu vou mandar ele para uma página que eu vou chamar de dashboard.jsp. Vou chamar o forward e vou devolver aqui o request e o response. Legal? Feito isso, está feita a implementação aqui da nossa servlet. Então, recapitulando. Criamos uma classe chamada ListaCarServlet, ela vai atender requisições no endpoint findAllCars. Sobrescrevemos o método doGet, porque essa classe vai receber requisições do tipo get. Assim que esse método for acionado, a gente vai chamar a nossa DAO, chamar o método findAllCars, que retorna uma lista de cars. Com o resultado, a gente vai chamar aqui o request.setAttribute, que a gente quer devolver esses atributos lá para o front-end, vai passar por parâmetro aqui uma lista contendo os objetos e uma referência lá chamado cars. Então é através desse nome cars que a gente vai recuperar nosso front-end. E por último, eu estou fazendo o request get dispatcher aqui, enviando o usuário para uma página que eu vou chamar de dashboard.jcp. Essa página ainda não foi criada, vamos criar ela adiante. E aí eu chamo o método forward request response aqui, como é o padrão. Muito bem? Então, podemos avançar aqui no nosso guide. Aqui é basicamente o que a gente já fez. Eu peço aqui para vocês apagarem o método do get, chamado por o método ali da classe mãe. A gente não precisa dessa implementação. Tem aqui toda a implementação que nós já fizemos juntos. Muito bem. E agora, a última parte aqui é criar a nossa página, a nossa dashboard.html, tá? Então, vindo aqui agora, voltando ao nosso projeto, vou vir aqui na pasta webpp, tá? E dentro do webpp, vou vir aqui em new, file, e eu vou colocar aqui dashboard.jcp, dashboard.jcp. E eu vou criar aqui um formulário HTML, tá? Então já tenho, deixei o código pronto aqui do formulário para vocês.
ok? Que consiste basicamente aqui em uma página HTML, tá? Simples, com uma tabela, tá? Uma tabela aqui com dois campos, o campo ID e o campo name, tá bom? E aí agora, pessoal, muita atenção porque essa é a parte extremamente importante, tá? Então, voltando aqui no Guide, veja que essa aqui é uma página HTML simples, ela não tem aqui a capacidade de fazer interações do tipo for, tá? E para que a gente consiga ter essa capacidade, nós vamos usar aqui uma biblioteca que é a Java Server Pages Standard Tag Library, ou como é popularmente conhecida, a JSTL. Tá? Essa Tag Library que nos dá aqui o poder de fazer, por exemplo, interações utilizando o código Java, né? Por exemplo, if ou for ali dentro da nossa página, ok? Então, o primeiro passo é fazer aqui o import da Tag Library, tá? Então, vou colocar aqui o import da Tag Library. O segundo passo aqui é criar o nosso laço for each aqui. Tá? Vou fechar aqui o laço. E pegar a propriedade aqui car.name, tá? Que vai ser a responsável aqui por pegar a propriedade name do nosso objeto car. Então veja, aqui na nossa servlet, lista car servlet, eu estou mandando lá um atributo que eu chamei de cars. Aqui na nossa dashboard, eu faço aqui uma interação for each no array que chama cars, que são os items. E aí, a cada interação, eu tenho acesso a um objeto que eu chamei de car, e através desse objeto eu pego a propriedade nele. Veja como as coisas se conectam. Muito bem? E aqui, estamos agora já na parte final. A única coisa que eu preciso fazer é voltar lá na minha página Create Car Servlet e substituir lá o get request dispatcher que manda para index e mandar um send redirect aqui para nossa servlet que a gente acabou de criar, tá? Porque agora, quando o usuário criar aqui um novo carro, eu não quero mandar ele para index, eu quero mandar ele para minha servlet que atende ali requisições pelo find all cars, tá? Eu faço isso através do send redirect. Quando essa servlet receber a requisição do tipo GET, ela vai lá no nosso banco de dados, vai recuperar os dados, vai colocar esses dados aqui como atributo para a gente aqui através desse objeto, essa lista de objetos retornada, e vai mandar o usuário para a página dashboard.jcp. Feito isso, eu vou salvar todas as alterações, save all. Eu vou dar um stop aqui na nossa aplicação, porque como editamos código Java, a gente precisa fazer o stop start aqui. Vou startar aqui novamente. Vou executar aqui a nossa aplicação. E se tudo ocorrer bem, ao fazer o cadastro, nós não seremos mais redirecionados novamente para index. Seremos redirecionados para uma nova página que a gente chamou de dashboard.html.jcp. E essa página, por sua vez, contém uma tabela com a lista das informações. Então, vamos cadastrar aqui, por exemplo, livros. Para o registro, se tudo ocorrer bem. Olá, fomos aqui redirecionados para a nossa página chamada Dashboard, e aqui ele listou para mim 3 veículos, o Civic, o Celta e o Nivus. Vamos lá no nosso H2, ver se são esses veículos cadastrados mesmo? Então, SA, Connect, Car, Select Assist from Car, está aqui, ó, os 3 registros que estão no nosso banco de dados, sendo exibido aqui na nossa segunda tela, dashboard.jsp. Muito bem? Então, com isso, a gente finaliza aqui a segunda parte do nosso CRUD. Ah, professor, mas está uma página simples, está feita, sem CSS. Colocaremos estilos, colocaremos CSS nas aulas adiante. Por enquanto, se preocupe em fazer a conexão com o banco de dados, fazer com que sua aplicação funcione aqui devidamente como ela deve funcionar, tá bom? E adiante nós podemos adicionar código CSS para deixar nossa aplicação aqui esteticamente mais legal, ok? Então, para essa hora é isso, turma.
Eu vejo vocês na próxima aula para que possamos continuar aí a criar as duas etapas restantes do nosso CRUD. Muito bem? Então, nesse momento, nós já fizemos o Create e o Read. Falta o Update e o Delete, ok? Então, me acompanhem nas próximas aulas. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que esse conteúdo é útil, não deixe de se inscrever no canal, de clicar aqui no botão gostei, para que esse conteúdo ele alcance outras pessoas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo, que está dando os primeiros passos aqui no mundo do desenvolvimento web, que está aprendendo Java assim como você. Muito bem? Então vejo vocês na próxima aula. Um abraço e tchau!